A paz do Senhor Jesus, querido aluno da Escola Bíblica Dominical, aqui da classe dos jovens. Eu sou seu amigo pastor Janderson Nascimento. Estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira. Boa sorte! E hoje, pessoal, chegamos na última lição desse trimestre da classe dos jovens, lição de número 13, onde nós vamos trabalhar sobre a carta de Paulo escrita a Tito. Essa lição vai cair no dia 24 de setembro e eu espero muito que Deus use você na palavra na Escola Bíblica Dominical da tua igreja. Não se esquece, aproveita, se inscreve no canal, deixa teu likezinho, teu joinha, teu comentário, porque com isso você me ajuda muito a falar de Jesus, compartilhando a palavra de Deus também e alcançando mais vidas para Cristo. Eu estou comentando as lições de adultos, jovens, juvenis, discipulado, adolescentes e cedores, pré-adolescentes também. Tem muita coisa boa disponível para vocês. Se você é professor da classe dos jovens e quer poupar o teu tempo nesse próximo trimestre, que é o quarto, onde nós vamos trabalhar um tema maravilhoso para a nossa edificação, pautado na fé cristã, você pode se tornar um dos nossos assinantes no Facilita EBD. No Facilita você encontra a nossa proposta, você encontra o esboço da minha aula com os recursos e argumentos a mais que vão te ajudar a ministrar uma lição de excelência. Você vai encontrar o esboço da aula, você vai encontrar o PowerPoint da lição, você pode utilizar esses recursos para a tua ministração para a glória de Deus. Eu espero muito que Deus te abençoe através dessa aula. Por isso, vamos iniciar, em nome de Jesus, já no momento de leitura bíblica, estudando com você a palavra de Deus, analisando a carta que Paulo escreveu a Tito, de forma muito especial, em nome de Jesus. Agora, na Escola Bíblica, vamos para o momento de leitura da palavra de Deus. Na leitura bíblica da lição, hoje nós vamos trabalhar especialmente a lição de número 13. Estamos finalizando o trimestre que trabalha Sejam Firmes, o ensino sadio, o caráter santo nas cartas pastorais. Lição de número 13 trata sobre a epístola de Tito, a organizar a igreja em Creta e a reprimir os falsos doutores ou os falsos mestres. É muito importante você trabalhar também a própria proposta que a lição traz na leitura bíblica. É importante você apresentar em sala de aula o texto principal, que se localiza em Tito, capítulo 1, versículo 4. Faça essa leitura junto com os teus alunos. Apresente também o resumo da lição. O resumo da lição é muito interessante ser apresentado em sala de aula. E o texto bíblico da nossa leitura bíblica em classe se localiza na carta de Tito, capítulo 1, versículos 1 ao 9. Faça essa leitura compassadamente com os teus alunos, deixando Deus te usar na Escola Bíblica Dominical. Não se esquece que eu estou postando aula de segunda a sexta-feira para você aqui no canal, sempre às 18 horas no YouTube, pastor Janderson Nascimento. Toda terça-feira é o encontro marcado da classe dos jovens, onde você encontra as minhas aulas, o meu material, para a tua edificação. Terça-feira também tem um especial, onde nós liberamos as lições no Spotify a partir das 6 da manhã e também na Rádio Brasil FM às 17 horas. Eu quero mandar um abraço para todos os nossos ouvintes também da Rádio Brasil, que Deus edifique você através dessa palavra, Rádio Brasil FM 107.7, que Deus abençoe você através dessa ministração no programa Voz da Assembleia de Deus. Na última lição desse trimestre, nós vamos abordar, então, a epístola que Paulo escreveu ao pastor Tito, que pastoreava a igreja de Creta. É muito interessante você analisar essa epístola também, porque ela está presente na sua Bíblia. Então, é interessante você observar esse texto, essa carta que é bastante similar à primeira epístola que Paulo escreveu ao seu filho na fé chamado Timóteo. Essa epístola possivelmente é escrita entre o ano de 63 a 65 depois de Cristo. E tudo nos leva a crer que Tito também foi um dos grandes companheiros do apóstolo Paulo no ministério de erguer e edificar as igrejas, especialmente no primeiro século da era cristã. Também estamos observando de forma muito especial que Paulo escreve essa carta para esclarecer e tirar algumas dúvidas desses jovens pastores. Primeiro ele escreve para Timóteo, que nós já analisamos com vocês a primeira epístola. Depois ele escreve para Tito, e essa carta de Tito ela é muito similar à primeira epístola que Paulo escreveu para Timóteo. Detalhe, a segunda epístola que nós estudamos na aula passada é a última carta escrita por Paulo. Então, na ordem cronológica, ela vem depois da de Tito, tá?
Porém, na ordem didática que está na Bíblia, Tito aparece aqui como o último texto do apóstolo Paulo. Também é interessante você observar nessa ordem das pastorais aqui, nessa sequência, que Paulo está orientando a Tito como pastorear a igreja, como orientar os líderes da igreja. Observe Tito, capítulo 1, versículos 5 ao 9, vale a pena você observar isso. Ele traz uma orientação para os anciões da igreja, Tito 2,2 descreve isso. Ele traz uma orientação como Tito deveria tratar as mulheres mais idosas, Tito 2,3 vai descrever isso. E ele traz uma orientação também para Tito tomar cuidado com as mulheres mais jovens, como é que ele poderia proceder nesse relacionamento, capítulo 2, versículo 4 e 5. Como ele poderia também trabalhar com os escravos que faziam parte da igreja, Tito 2, 9 e 10 vai descrever isso. Então, hoje nós vamos analisar a pessoa de Tito. Quem é esse rapaz? Paul Gardner, em seu texto Quem é Quem da Bíblia Sagrada, faz questão de dizer que Tito também era um competente mestre na palavra. Tito também era um grande homem de Deus que exortava as pessoas na doutrina. Tito capítulo 2, versículos 1 e 15 também vai confirmar isso. E Tito também precisava de orientações para pastorear a igreja que se localizava em Creta. Apesar de Tito ser jovem também, e possivelmente um jovem grego, Tito ele pastoreava a igreja com alegria. E aqui nós estamos analisando um rapaz que está pastoreando a igreja, orientada por Paulo, de forma muito especial. E ao analisar toda essa abordagem, nós vamos entender que Tito ele tem umas qualidades interessantes. Ele tem a qualidade de ser um jovem exemplar. Você também que está me ouvindo precisa ser uma pessoa exemplar, servindo a Deus como pessoa cristã, exaltando a Cristo. Você também entende que ele também prestava serviços para a obra de Deus? Você também precisa prestar serviço na obra de Deus para ser um instrumento para a glória do Deus vivo. Paulo escreve para Tito porque Tito estava liderando a igreja em Creta. Que mensagem poderosa que nós vamos encontrar aqui. E eu espero muito que no final desse trimestre o Espírito de Deus possa te usar na palavra, que você possa ser edificado e edificar vidas também. E você que está me ouvindo também, que possa também receber essa palavra em nome de Jesus, tanto pelo Spotify, Rádio Brasil FM ou aqui no YouTube. Que Deus edifique a tua vida para a glória e honra do Senhor. Por isso, vamos então para o primeiro ponto da aula de hoje. Eu gosto de dividir ponto a ponto para você estudar a palavra comigo. Vamos então entender sobre o seguinte argumento: Tito, Creta e os cretenses. Vamos analisar isso com você, todo o contexto da carta, junto com o apóstolo Paulo, para a tua edificação. No primeiro ponto da lição, você já percebeu que vamos analisar todo o contexto da carta. O personagem principal, que é Tito. Vamos analisar a ilha de Creta e os cidadãos que habitavam na ilha de Creta, que são os cretenses. É interessante você observar os subtópicos que você vai desenvolver junto com os teus alunos em sala de aula e apresentar uma passagem bíblica. E a passagem bíblica que eu quero citar para você ler e estudar com a gente está então em Tito capítulo 1, versículo 2. Leia esse versículo em sala de aula, deixando Deus te usar na escola bíblica dominical. Vamos dividir a palavra. O primeiro subtópico, então, vamos trabalhar sobre o perfil de Tito. Quem é Tito na palavra de Deus? Quem é esse rapaz que foi escolhido por Paulo para ser o pastor da ilha de Creta? No primeiro subtópico da lição, nós vamos abordar de forma muito especial a proposta do pastor Silas Queiroz. Vamos analisar sobre o perfil da pessoa de Tito. Quem é Tito na palavra de Deus? A Bíblia descreve que Timóteo era jovem, Tito também era jovem, então nós já entendemos que Tito era jovem, tinha praticamente quase a mesma idade do próprio Timóteo, e ele exercia o papel de cooperador também da palavra de Deus dentro da igreja, exercendo um fundamento cristão, vivendo a Bíblia. Tito também foi um cristão de origem grega, então ele é grego, você entende que ele é grego. O seu papel ele tem um destaque extraordinário no primeiro século da igreja cristã. Ele é mencionado no Novo Testamento e ele é conhecido por Paulo
através dessa epístola que recebe o seu nome, a Epístola de Paulo a Tito. Tito também foi um dos companheiros de Paulo na ministração do evangelho e nas missões. Então eu estou analisando um rapaz que é convertido e alguém que se coloca à disposição para servir. Você pode ler o texto de Tito, capítulo 1, versículo 4 também. No livro de Atos dos Apóstolos, é interessante você parar para pensar, Tito não é citado lá em Atos. Ele é citado especialmente nessa carta que nós estamos descrevendo para você. Ele é citado em 2 Coríntios, é citado em Gálatas, é citado em 2 Timóteo e é citado também em Tito. Ele não é citado no texto de Atos, mas nós entendemos que ele se tornou um discípulo, um cooperador do evangelho, alguém que contribuía para o crescimento da igreja. E outro detalhe, ele é uma pessoa que de fato, de forma interessante, foi discipulada por Paulo e ao mesmo tempo conheceu Barnabé. Você pode ler Gálatas capítulo 2, versículo 3, você percebe Tito ali aprendendo com esses dois grandes mestres. Tito também, ele era uma pessoa que se colocava de forma gentílica, porque ele é grego e não judeu, para a pregação do evangelho. Ele entendeu a proposta do evangelho. E entendendo a proposta do evangelho, ele tinha liberdade de pregar a palavra não somente para os judeus, mas para as pessoas que não faziam parte de Jerusalém, que não eram judias, que não faziam parte de Israel. O Tito, ele traz uma mensagem de forma poderosa através da pregação do evangelho, que é a salvação para todo aquele que nele crê. Então, Tito, ele aprende com Paulão. E o Tito agora, ele leva essa mensagem de forma muito prática, livremente para a edificação das pessoas. Não é citado em Atos, como eu disse para você, mas ele é citado em outros textos, como acabei de citar, em sala de aula para a tua edificação. Então o Tito, ele tem uma relevância no Novo Testamento, recebe uma carta que leva o seu nome, daí você entende que esse homem é um homem de Deus. É jovem, mas é um instrumento de Deus. Você também pode ser jovem como eu, mas tem que ser um instrumento de Deus. Tem que se colocar à disposição. Tem que servir a Deus de todo o teu coração para edificar vidas. Você tem edificado vidas anunciando Jesus, falando de Cristo, como Tito fez? Você tem discipulado alguém, levado alguém a Cristo, como Tito fez? Tito tinha esse papel. Você também pode ter esse papel e que Deus use você na palavra. Nesse primeiro ponto, como estamos analisando todo o contexto da carta, eu fiz uma pequena abordagem sobre a pessoa de Tito. Em segundo lugar, avançando como segundo subtópico, nós vamos trabalhar agora sobre a ilha de Creta, o local onde Tito trabalhava, onde Tito exercia seu ministério. O que acontecia na ilha de Creta para Paulo enviar para lá um missionário, estabelecer uma igreja e orientar aqueles irmãos que estavam ali? O pastor Silas Queiroz, o comentarista da lição, descreve que Paulo, ele se estabeleceu em Creta no período em que ele estava sendo levado para Roma. E ele permaneceu ali durante um bom tempo. Isso é citado em Atos capítulo 27, versículos 8 e 9. Então, dá-se a entender que a igreja nasce nesse período. Também é interessante você observar que a epístola escrita por Paulo a Tito, ela possivelmente é escrita entre o ano de 66 aí, até depois de Cristo. Você percebe que esse texto ele traz uma relevância, onde Paulo, na sua jornada cristã, envia Tito para aquele lugar. Envia Tito para anunciar a mensagem àquelas pessoas. E essa mensagem anunciada por intermédio de Tito tem o objetivo agora de alcançar vidas ali. Então Tito leva essa mensagem para os cretenses para edificação. E aqui nós entendemos que Tito entra como um texto pastoral, porque são orientações de Paulo para a edificação daquele jovem rapaz que é um obreiro, um pastor da igreja. Ele incentiva agora a Tito a anunciar a fé e incentiva os irmãos também a permanecerem na fé. Tito também ele havia sido deixado em Creta para liderar aquela igreja de forma muito especial através da pregação do evangelho. Tito 1,5 vai confirmar isso. Ao analisar o texto, Paulo aconselha na carta Tito a respeito de... Para que Tito, então, a respeito dessa perspectiva, separe líderes, oriente esses líderes, discipule esses líderes, edifique a igreja
para que a igreja então estabeleça presbíteros, pastores, lideranças para a edificação do reino de Deus na ilha de Creta. Tito 1,12 vai confirmar isso também. Ao olhar para a proposta de Paulo, você vai perceber que a ilha de Creta era uma localidade onde se encontravam muitas pessoas gentílicas. Alguns teólogos biblicistas chegam a dizer que naquela ilha existiam muitas pessoas bárbaras ali, muitas pessoas violentas também. E Tito está pastoreando aquele tipo de gente. É a pessoa ideal para pastorear aquelas pessoas na ilha de Creta. Tito é enviado por Deus, através desse ministério, para anunciar a Cristo. Sabe o que eu aprendo aqui? Tito ele é enviado para pregar o evangelho para as pessoas que eram rejeitadas. Tito é enviado para pregar o evangelho em situações difíceis. Tito é enviado para estabelecer uma igreja em um local que ninguém queria estabelecer. Tito é enviado para a ilha de Creta para discipular pessoas. Por quê? O evangelho transforma, o evangelho modifica, o evangelho lapida e edifica vidas. É novo nascimento, gente. Ao analisar a palavra aqui, a gente descobre de forma muito especial que Tito é chamado para acolher pessoas em Creta por intermédio da graça de Deus, e essas pessoas iam crescendo em Cristo. Analise o texto de Tito 3,13 que você vai perceber isso. Eu espero muito que essa palavra esteja edificando você. Você que está me ouvindo através da Rádio Brasil FM 107.7, no programa Voz da Assembleia de Deus, aqui no YouTube também, a paz do Senhor Jesus, você que me acompanha pelo canal Janderson Nascimento e também pelo Spotify Janderson Nascimento. Deus abençoe a sua vida. Avançando, vamos agora para o terceiro subtópico. No terceiro subtópico, nós vamos analisar, dando sequência no primeiro ponto, sobre os cretenses. Quem eram as pessoas que faziam parte da ilha de Creta? Aqueles que eram naturais dali, os nativos. A gente precisa observar isso também com você. O pastor Silas Queiroz destaca que os cretenses tinham uma má fama em toda a região. É aquilo que eu disse para você. Os cretenses eram conhecidos pela violência, pela confusão cultural que tinham, pelo banalismo e o abraço à imoralidade. E Tito foi pastorear aquelas pessoas ali. Tito é mencionado 8 vezes na segunda epístola que Paulo escreveu à igreja de Corinto. E aqui você vai perceber que ele aprendeu a respeito daquela dificuldade com os irmãos da igreja de Corinto, foi treinado por Paulo ali, e aí você percebe que Tito agora vai pastorear a igreja na ilha de Creta. E também você analisa, de acordo com a palavra, de forma muito especial, que Paulo ali tinha essa responsabilidade de pastorear a igreja e treinava também novos líderes. Quando Tito chegou em Corinto, na situação em que a igreja estava vivendo, é uma situação difícil, você percebe que Tito chega ali para aprender, para trabalhar no meio daquela comunidade que era dividida, que tinha uma confusão a respeito da doutrina, dos dons espirituais. Paulo escreve ali diversas cartas para aquela igreja, e é interessante que Paulo também ensina Tito como liderar aquela igreja. Você pode observar o texto de 2 Coríntios, capítulo 8, versículos 16 a 18, que vai entender que Tito estava presente ali. Também ao analisar o texto bíblico, você vai perceber que Tito ele é levado para a ilha de Creta. Na ilha de Creta, a sua responsabilidade era designar novos líderes naquela comunidade. Tito 1,5 vai confirmar isso também. Quando você analisa a época e entende também o contexto onde os cretenses estavam inseridos, você vai perceber que aquelas pessoas tinham um mau testemunho. Mas você vai perceber também que no meio daquele paganismo religioso tem uma luz ali, tem um farol ali, que tem a disponibilidade de pregar a palavra de Deus. Hoje no Brasil existem muitas pessoas que são levantadas por Deus para pregar em localidades difíceis. São instrumentos de Deus, como Paulo levantou Tito para ser um grande pastor, e são levantadas por Deus para serem também pessoas usadas por Deus para pregar em comunidades que são de difícil acesso, para anunciar as boas novas da salvação. Tito deveria, naquela comunidade de Creta, anunciar a Cristo, discipular pessoas, falar do Evangelho, e esse é o nosso papel. Tito foi convocado por Paulo em Nicópolis para ser anunciador do Evangelho. Você vai perceber que ele se tornou um grande pregador. Tito, capítulo 3, versículos 12 e 13, vai confirmar isso.
Tito, ele é um instrumento na mão de Deus. E sendo um instrumento na mão de Deus, ele vai para Creta anunciar as boas novas da salvação em uma comunidade difícil. Então ele tem uma responsabilidade de discipular vidas, anunciar o evangelho. Você também, gente boa, que está me ouvindo, me acompanhando. Olha, nós temos a responsabilidade de, como igreja de Deus, anunciar o evangelho, as boas novas de salvação, para as pessoas não alcançadas, para as pessoas que precisam ouvir das boas novas da salvação, para as pessoas que precisam ter um relacionamento com o evangelho de Cristo. Tito foi chamado para isso. Você também. Avançando, vamos então para o segundo ponto da aula de hoje, que trata sobre a missão de Tito. Se eu estou te ajudando até aqui, e se você pode, deixa teu comentário, teu likezinho e envia essa aula para mais alguém aqui através do YouTube, para a glória de Deus. No segundo ponto da lição, nós vamos observar a missão de Tito. Então é muito importante você ter isso em mente. Observe que você vai trabalhar alguns subtópicos junto com os teus alunos e tem uma passagem bíblica que eu quero compartilhar com você. Essa passagem está em Tito, capítulo 2, versículo 14. Lê esse texto junto com os teus alunos que vai fundamentar a missão de Tito na ilha de Creta. E avance para o primeiro subtópico, que trata sobre o primeiro papel da missão de Tito, que era estabelecer presbíteros, líderes. Por que é importante hoje estabelecer presbíteros, líderes, lideranças na igreja local para a igreja avançar? Para pensar sobre isso junto com os teus alunos. Para o pastor Silas Queiroz, a primeira missão que Tito tinha na ilha de Creta era estabelecer lideranças na cidade local, na ilha em si. Ou seja, essas lideranças são os presbíteros da igreja. A palavra presbítero já traz essa ideia de ancião, liderança da igreja local no primeiro século. Nós estamos entendendo que Tito agora ele tem a responsabilidade de estabelecer líderes ali. É possível perceber que o apóstolo Paulo ele traz uma mensagem muito poderosa para Tito. A ilha de Creta, ela tinha cerca de 280 quilômetros aí de extensão. Você vai perceber agora que Paulo recebe orientações de Deus para passar essas orientações para Tito. Essas orientações estão no capítulo 1, versículo 5, e uma dessas funções é estabelecer líderes naquela comunidade ali local para alcançar vidas. Então você vai perceber que Paulo dá essas orientações também para Timóteo na primeira carta, que nós já estudamos aqui com vocês, mas também dá essas orientações pastorais para Tito, e por isso que essa igreja agora recebe esse pastor e esse pastor recebe essa carta para liderar aquela comunidade ali. A carta ela tem alguns objetivos. A carta de Tito ela tem alguns objetivos e eu quero listá-los para você. Primeiro você vai encontrar a saudação de Paulo, capítulo 1, versículo 1 ao 4. Faça isso com os teus alunos. Depois você vai perceber Paulo orientando sobre a liderança espiritual, capítulo 1, versículo 5 ao 9. Depois, Paulo vai orientar agora como lidar com os judaizantes, aquelas pessoas que distorciam o evangelho, que eram mais líderes, pessoas que eram más na prática da liderança. Capítulo 1, versículos 10 ao 16, ele vai confirmar isso. Paulo traz a orientação para a pregação do evangelho sobre a responsabilidade moral dos cristãos, capítulo 2, versículo 1 ao 10, tanto para homem como para mulheres, pessoas idosas também. Capítulo 2, versículos agora 2 ao 5. Ele traz a orientação para os jovens da igreja por intermédio de Tito, capítulo 2, versículos 6 ao 8. Ele também traz a orientação para as pessoas que eram trabalhadoras, ou seja, os escravos, capítulo 2, versículos 9 ao 10. E ele traz uma correção sobre a salvação, sobre a ética também moral, capítulo 2, versículos 11 ao 15. Nós vemos essa confirmação. As orientações que Tito recebe são orientações agora sobre a graça salvadora. Quais eram as obrigações que Tito deveria ter ali? Você percebe que ele tinha obrigações sociais com as pessoas cristãs, capítulo 3, versículos 1 ao 15. Ele também trata, demonstrando que qualquer pessoa poderia ser salva. Tito, capítulo 1, versículo 5 demonstra isso, mas também capítulo 3, versículo 7 a seguir você vai perceber. Você percebe também que a pregação
que Paulo deveria orientar Tito ali. Ele orienta, é uma orientação contra o legalismo religioso dos judaizantes, já que ele está pregando para pessoas que não eram judias. Capítulo 3, versículos 8 a 11 vai confirmar isso. E ele orienta agora as bênçãos espirituais para aquelas pessoas que alcançaram a fé. Então você percebe, analisando toda a carta, que Tito agora é um instrumento de Deus. Nós somos chamados para sermos um instrumento de Deus. Paulo orienta Tito a combater o legalismo religioso, mas ao mesmo tempo ele orienta Tito a separar líderes numa visão do evangelho. E a visão do evangelho traz uma perspectiva muito interessante para o nosso crescimento da fé, porque o evangelho transforma, o evangelho muda vidas, o evangelho me alcançou, te alcançou também. E esse evangelho traz um impacto moral no nosso coração, ele muda você de dentro para fora. Ao analisar, especialmente essa abordagem do autor da lição, nós vamos avançar para o segundo subtópico, no segundo ponto, que trata sobre a correção aos falsos doutores, ou os falsos mestres que estavam perturbando ali a ilha de Creta. O pastor Silas Queiroz confirma dizendo que o apóstolo Paulo dá orientações para Tito para combater os falsos mestres. O que acontecia? Tito estava pastoreando a igreja em Creta, uma comunidade que não era judaica, e ele trabalha naquela igreja ali para alcançar as pessoas que não eram judias. Os judaizantes ou os judeus estavam indo para aquele lugar, pregando o evangelho, envolvido agora de preceitos judaicos. E Paulo combate isso. Que preceitos são esses? A guarda do sábado, a questão da circuncisão para obter a salvação. Situações que eram prescritas para quem é judeu. Quem não é, Paulo demonstra agora uma orientação para Tito para combater esse tipo de ensinamento, mas ao mesmo tempo descrevendo que a salvação vinha por intermédio da fé e essa salvação produzia santificação mediante a graça de Deus. Observe o texto de Tito, capítulo 1, versículo 10. Você vai analisar que o cristão gentil agora, ele obedece o evangelho pela palavra. E Paulo combate as heresias dos judaizantes. É por isso que Paulo traz esse combate aqui. E é interessante você perceber agora que Paulo traz uma orientação que foi fundamentada para a carta de Gálatas. Capítulo 5, versículo 1 ao 6, escrita pelo próprio apóstolo Paulo, onde ele descreve que a salvação vem por intermédio da fé, a graça de Deus. E é por isso que nós precisamos entender de forma muito clara, através dessa orientação bíblica. Isso foi estabelecido no concílio da igreja em Jerusalém, no ano 50 depois de Cristo. Ao analisar o texto, isso está até em Atos 15. Tito agora, ele é um servo fiel de Deus, ele deve ser dedicado na palavra, deve orientar as pessoas no verdadeiro discipulado, deve lidar com os problemas da comunidade de Creta, deve lidar então com o ensino das escrituras, ensinando as pessoas a colocar o seu coração voluntariamente no serviço para a obra de Deus. Daí esse contato que Tito tem com os irmãos da ilha de Creta. Também é importante você observar que Paulo fala sobre o zelo da palavra. Tito também deveria ter o zelo da palavra. O zelo da palavra para edificar vidas. Você também precisa ter o zelo da palavra para edificar vidas também. Tito aprende com Paulo sobre ter o zelo da palavra, a edificação de vidas, e isso é importante na pregação do evangelho. Avançando no programa de hoje, vamos avançar para o terceiro subtópico que trata sobre a má influência na igreja. Vamos ter cuidado com a má influência mundana que tenta prejudicar a nossa fé, que tenta adentrar na igreja. E Paulo orienta Tito a tomar cuidado com isso também. No terceiro subtópico, o pastor Silas Queiroz também destaca que Tito ele visava orientar a igreja para combater os falsos mestres, mas ao mesmo tempo também orientava a igreja para combater agora a influência do mundo na igreja, ou seja, a influência pecaminosa do mundo na vida dos cretenses, na fé dos cretenses. Capítulo 1, versículos 12 e 13, você vai perceber isso sendo orientado pelo próprio apóstolo Paulo. E aqui nós aprendemos um princípio: a igreja ela não pode ser influenciada pelo mundo, a igreja deve influenciar o mundo. A tua vida cristã não pode ser influenciada pelo mundo, pela filosofia dessa terra, mas deve influenciar esse mundo.
Tito 1,9 também destaca que Paulo ele lança especialmente uma orientação para as pessoas que se diziam cristãs, mas na realidade não tinham uma prática cristã. Você vai perceber também que Tito ele orienta a igreja nesse papel, e Paulo orienta Tito a fazer isso. Em 1 Timóteo, capítulo 1, versículos 3 a 11, Paulo também orientou Timóteo sobre essa influência do mundo na vida da igreja e esse cuidado que ele deveria ter. Em Tito 1,10 está escrito que já existiam muitas pessoas insubordinadas, que não respeitavam a liderança, que não respeitavam a pregação do evangelho, a orientação de uma vida coerente a Deus, e hoje isso está muito prático também no nosso dia a dia. Muitas pessoas são insubordinadas na fé, não querem ter um compromisso com a pregação do evangelho. Tito capítulo 1, versículo 12 também, você vai perceber que nós não podemos nos comportar assim. Ao analisar a palavra, nós percebemos muito bem que os cretenses tinham esse costume de serem mentirosos, serem pessoas terríveis, serem pessoas também muito preguiçosas, e é por isso que Paulo agora está orientando Tito a cuidar disso, a orientar a igreja por essa influência do mundo e ter esse cuidado com essa influência. E aqui Tito deveria orientar as pessoas de forma muito especial a servirem a Cristo. O texto também descreve que Tito ele está apontando para uma noção de uma fé viva, uma fé que agrade a Deus e uma fé agora que orienta as pessoas a servir a Deus. Olha como nós precisamos aprender. Não podemos ser influenciados pelo mundo, não podemos nos deixar ser levados pelo pecado, não podemos ser influenciados pela conduta mundana. O nosso papel agora é servir a Deus de todo o coração. E se Deus está falando com você por essa palavra, e se você pode, deixa aí teu comentário. Vamos avançar então para o terceiro ponto, que trata sobre as exortações gerais, já que a gente está estudando com você essa última lição desse trimestre, do terceiro trimestre da CPAD em 2023, e vamos trabalhando com você essa última carta para a glória de Deus, já que estamos estudando as pastorais. No terceiro ponto, nós vamos trabalhar sobre essas exortações gerais. No terceiro e último ponto desse trimestre, é muito interessante você abordar sobre os subtópicos que você vai desenvolver em sala de aula. Apresente também uma passagem bíblica, e a passagem que eu quero destacar está em Tito, capítulo 2, versículo 14. Leia esse texto com os teus alunos e avance para o primeiro subtópico do terceiro ponto, que destaca sobre o ensino para toda a família. Neste primeiro subtópico do terceiro ponto, o pastor Silas Queiroz descreve que Tito deveria transmitir a maneira correta da doutrina bíblica para a edificação familiar das pessoas que congregavam ali na ilha de Creta. Observe o capítulo 2, versículos 3 ao 5. Você vai perceber de forma muito especial que o pastor Silas Queiroz demonstra agora o papel do discipulado no caminhar cristão. Nós também precisamos nos preocupar com isso. O conselho de Paulo era para que as mulheres pudessem ser tratadas bem. Tanto as mulheres mais idosas como as mais jovens, Tito deveria ter esse cuidado. Cuidado também de receber especialmente essa orientação para cuidar dos irmãos e das irmãs daquela comunidade de forma acolhedora ali. Também analisamos o texto e percebemos de forma muito especial que Paulo agora traz uma mensagem para Tito combater as calúnias, os levantes das pessoas que não se comportavam pela fé. E esse comportamento também é citado lá em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 11. Os homens, então, deveriam tratar as esposas de forma muito afetiva, amorosa também. E você percebe ao analisar o texto que o evangelho traz uma mudança para a própria cultura. Quando nós observamos a palavra, nós percebemos que as esposas eram encorajadas a anunciar o evangelho. Os esposos eram encorajados a anunciar o evangelho. Porque a igreja tem esse papel discipulador ao analisar essa palavra escrita por Paulo a Tito. Isso quer dizer que toda a família é encorajada a anunciar as boas novas da salvação. Todas as pessoas são chamadas por Cristo para anunciar as boas novas da salvação. Ao analisar esse texto, nós descobrimos isso. Caminhando, então, vamos para o segundo subtópico, que trata sobre a salvação para todos.
No segundo e último subtópico desse trimestre, do terceiro ponto, nós analisamos agora essa proposta do pastor Silas Queiroz em demonstrar que a epístola de Tito também traz uma palavra paulina que a salvação é para todos mediante a graça de Deus, com o fundamento de Tito 2,11. Ao analisar esse texto, nós descobrimos de forma muito especial que Paulo parte do ponto de partida em descrever que Cristo é o Senhor. Ao analisar o texto, nós compreendemos a bondade de Deus através da graça de Deus. Ao analisar o texto, também percebemos que a graça de Deus ela é para todas as pessoas mediante a fé salvadora em Jesus. Quando nós analisamos a carta que Paulo escreveu a Tito, descobrimos agora que a mensagem do apóstolo é para todas as pessoas que estavam ali na ilha de Creta. Tito 1,4 descreve isso, pessoas que moravam ali. E isso também quer descrever, demonstrando para a gente que a educação da palavra de Deus, a palavra de Deus que traz uma educação cristã, aponta agora para esse caminho de servir a Deus mediante a fé por causa da graça. Quando nós observamos isso, descobrimos então a relevância da graça de Deus. Esse caminho agora nos ajuda a servir a Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Eu espero muito que o Senhor possa ter te abençoado pela graça através dessa lição, através dessa aula. Que Deus abençoe você durante todo esse trimestre. Se eu ajudei você nesse terceiro trimestre da CPAD, e se você pode, comenta aqui no YouTube, se inscreve, deixa o teu likezinho, teu comentário, é importante pra gente. Me acompanha também através das nossas redes sociais, lá no Instagram, @JandersonNascimento, @FacilitaEBD. Você pode me acompanhar também no Spotify. Lembra que toda terça-feira é o encontro marcado da classe dos jovens e nós já estamos nos preparando especialmente para o próximo trimestre. Está aqui a lição, já estou com ela na mão e já estou disponibilizando para vocês a lição de número 1. Nós vamos trabalhar um texto maravilhoso que vai tratar sobre a prova da nossa fé, vencendo a incredulidade para uma vida bem-sucedida. Esse material é para a tua edificação em Cristo Jesus e nós contamos com vocês por aqui. Agora eu quero orar por você que vai ministrar essa aula e esperando que Deus em Cristo possa te edificar para a glória e honra do Senhor Jesus. Vamos orar juntos para a glória de Deus. Agora na Escola Bíblica, momento especial de oração. No momento de oração, você pode colocar o teu pedido de oração aqui no vídeo. Nós vamos orar por você. Nós queremos orar por você agora para que Deus te use na palavra na hora da ministração dessa aula, para que Deus te dê sabedoria. Vamos orar juntos. Senhor, diante da tua presença, nós te agradecemos, ó Pai, pela tua bondade, pela tua graça, pela manifestação do teu poder sobre a vida dos teus servos que estão estudando a palavra de Deus conosco. Deus, usa os teus filhos que estudaram conosco durante todo esse trimestre. Usa, Senhor, agora no encerramento. Usa como instrumento na tua mão, como instrumento vivo na palavra. Eu peço a tua bênção sobre eles, sobre ela, de uma forma muito especial. A minha oração é que o Senhor venha edificá-los e edificá-las em Jesus. Assim eu te peço, para a glória e honra do teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Para aprofundar os seus conhecimentos, confira as dicas de leitura da aula de hoje. E como dica de leitura, eu quero apresentar para vocês 2 textos. O primeiro é Sejam Firmes, do pastor Silas Queiroz. Vale muito a pena você buscar esse material para a tua edificação, da classe dos jovens da editora CPAD. Também indico Tito e Timóteo, 1 Timóteo e Tito, da editora ABU, texto escrito pelo John Stott. Vale muito a pena você buscar esse material para a tua edificação. Eu te aguardo por aqui terça que vem, onde nós vamos estudar sobre a prova da nossa fé, vencendo a incredulidade e uma vida bem-sucedida já no 4º trimestre da CPAD. Essa lição que traz uma perspectiva bem interessante. O primeiro ponto, ou seja, a primeira lição que nós vamos trabalhar com vocês vai tratar sobre a fé, o ponto de partida para uma vida com Deus. Tem muita coisa boa chegando. Essa lição já está pronta para a tua edificação e eu te aguardo por aqui em Cristo. Um beijo no teu coração e até a próxima aula, se Deus quiser. Até o próximo trimestre, até o 4º trimestre, em nome de Jesus. E você que é professor ou aluno da Escola Bíblica Dominical, quer se preparar para ministrar uma aula de excelência na EBD da sua igreja? Inscreva-se no canal do YouTube do pastor Janderson Nascimento, onde você vai encontrar aulas, subsídios e recursos das lições bíblicas da Escola Dominical.
Acesse já as plataformas digitais para ampliar os teus conhecimentos sobre a Palavra de Deus. YouTube, Janderson Nascimento. Instagram, @Janderson Nascimento. @FacilitaEBD. facilitaebd.com.br. Conheça o Facilita EBD. Acesse já facilitaebd.com.br. Uma plataforma exclusiva para você que deseja aprimorar e dinamizar as suas aulas da escola dominical. No Facilita EBD você encontra subsídios bíblicos e teológicos para dinamizar as suas ministrações na escola dominical, cursos bíblicos para aprimorar e te ajudar na sua leitura completa da Bíblia, treinamento dinâmico para professores e líderes da escola dominical. Tá esperando o quê para ser um dos nossos alunos? Vem pro Facilita EBD e torne-se um dos nossos assinantes. Acesse já facilitaebd.com.br. Quer se preparar ministerialmente? Faça Teologia na FATECBA. Básico e bacharelado em Teologia. Cursos reconhecidos pela CEADEB e CGADB. Aulas presenciais com professores qualificados. Todas as segundas-feiras às 19 horas. Venha nos conhecer. Nosso endereço é na Assembleia de Deus, ADVIC, Avenida Serrinha, Bairro Brasil, Vitória da Conquista. Matrículas abertas. WhatsApp 77 98841 5838.